crueldade, mulher é morta pelo irmão com a ajuda do filho dela, em Vicente Pires. Novo partido, o TSE decide hoje se coleta de assinaturas pode ser digital. Decisão vai dizer se partido de Bolsonaro tem chances ou não de disputar as próximas eleições. Prematuridade no final de mais um Novembro Roxo, a gente explica o que pode levar a um parto antes do tempo e quais os riscos para o desenvolvimento dos bebês. Olá, eu sou Renata Dourado e o Band Cidade Primeira Edição está começando agora. Olha só, moradores de Ceilândia Sul colocaram a mão na massa para transformar as famosas pracinhas de encontro em verdadeiros espaços de acolhimento e lazer. É a população assumindo tarefas que deveriam ser do poder público. Veja só. Hoje, quem passa por essa praça na QNN 6/8 em Ceilândia não imagina que há 5 anos o local era ponto de descarte de lixo. O Emerson, morador da região, já não aguentava mais o descaso e tomou uma atitude. Ultimamente, com meu filho jogando bola, eu vi a necessidade de cuidar da quadra, porque o espaço é bacana, é próximo e a gente precisava de cuidar. Eu ficava muito tempo vendo meu filho jogar e ficava parado. E foi aonde deu o start de começar a fazer uma produçãozinha assim de limpeza. Além de ser um local onde os moradores se reúnem, na praça ainda foram feitos espaços como uma horta e uma biblioteca comunitária. Se a comunidade puder doar livros infantis, vai fortalecer muito, entendeu? Que aí a gente vai ter um atrativo a mais para o próprio pai trazer o filho e contar uma história sentado debaixo de uma árvore. A praça tá belíssima e a gente quer mais a gente participando. Né? Tem a parte da culinária, que fizemos uns fogão aí, churrasqueira, e as pessoas vêm participar fazendo um almoço comunitário. Então é isso, querendo a participação da comunidade e todo mundo ficar feliz no espaço desse que é a natureza que oferece pra gente. E não foram só os moradores da QNN 6/8 que tiveram essa iniciativa. Na QNP 14, no PSUL, o Carlos também fez uma chamada para que a comunidade transformasse a Praça das Marias em um espaço mais acolhedor. E olha como o local está bem cuidado, com aparelhos para a prática de exercícios físicos e até um espaço para receber eventos culturais. É um orgulho para a gente saber que a gente tem aqui uma extensão do quintal da nossa casa, né? Que aqui é um ponto de integração, né? De interação, né? Um ponto de harmonia, um ponto democrático, porque aqui também acontecem muitos projetos culturais, sociais e esportivos. Assumi de plantar algumas coisas, de cuidar. Essa limpeza assim eu faço geralmente uma vez por semana. Não sou só eu, às vezes tem alguns que ajudam também. Mas nem tudo são flores. Embora a praça seja preservada pelos moradores, a comunidade ainda precisa da ajuda da administração de Ceilândia para fazer a poda das árvores. A segurança no local também precisa ser reforçada. A gente precisa do apoio da administração, mas isso até agora não tem sido feito. A gente tem algumas respostas, mas que para a gente não justificam. O serviço tem que ser efetivado mesmo. Então a gente espera uma parceria mais efetiva, né, com a administração e com os órgãos de governo. Com certeza, e ficou lindo, né? Os moradores estão de parabéns. E olha, a Polícia Militar informou que o policiamento na QNP 14 em Ceilândia é realizado pelo 8º Batalhão de forma ininterrupta, 24 horas por dia, por meio de viaturas e pontos base de policiamento. A PM reitera que todo o patrulhamento é planejado de acordo com estudos de análise criminal. E olha, atenção motoristas, as tesourinhas das quadras 115/116 Norte e 215/216 estão interditadas. O GDF começou a fazer obras de recuperação dos viadutos e aí, quem precisa passar por essas quadras devem pegar agora as tesourinhas da 13/14 Norte. Os comerciantes não gostaram nada dessa mudança, viu? Veja na reportagem de Camila Lopes. 90 dias, um prazo que pode ser considerado rápido para alguns quando se trata da recuperação de uma estrutura como a que está sendo feita na tesourinha que liga a 215 a 115 Norte. Mas para o seu Lourismar, mais conhecido como Mazinho, é tempo demais, o suficiente para atrapalhar o movimento na barbearia. É muito, 90 dias já passou aí as festas, né? Dezembro agora, que é o mês que a gente tem que trabalhar, mas e aí, esse mês fechado,
Janeiro até que não, né? Mas o forte nosso seria agora, né? Então é difícil, viu? E o impacto não é só a longo prazo. A interdição do acesso de ligação do Eixinho para a Tesourinha, que foi feita na última sexta-feira, também está sendo sentida pela Leia. Pouco movimento de carro e quando tem, assim, é pessoal que entra aqui enganado. Ainda não sabe que essa tesourinha está em reforma, né? Então caiu bastante o movimento para nós. E se o fechamento tem esse impacto no comércio, imagina no trânsito. O que a gente mais viu por aqui foi motorista recorrendo a manobras irregulares, os famosos gatos, para não ter que dar uma volta muito maior do que a prevista. Acaba fazendo gato, porque se for sair pela via normal aqui, eles vão sair muito longe. Então, geralmente, eles fazem um gato aqui e voltam. Apesar de toda essa dor de cabeça para quem passa pelo local, a interdição é necessária, já que essa é a primeira vez em 50 anos que as tesourinhas das quadras 15 e 16 Norte serão restauradas. Primeiro vai ser feita uma limpeza no local e, em um segundo momento, haverá uma inspeção visual na estrutura de concreto. É isso aqui com a gente, Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Claro, a gente sabe que não deixa de ser um transtorno, né? Inclusive, nada justifica os motoristas fazerem esses gatos aí, mas é um transtorno necessário, né? Exatamente. É interessante porque as pessoas reclamam sempre, né? Reclamavam com toda a razão com a falta de iniciativas para recuperar, não só recuperar as tesourinhas, mas resolver o problema do alagamento, que isso é o mais grave, né? Pior do que os transtornos que vão causar ao comércio, por exemplo, vão impactar no movimento do comércio, as obras, né? Pior ainda são as chuvas, né? As enchentes, né? Sim. Aquela enxurrada, que aí a interrupção não é com cavaleta, a interrupção é pelo acúmulo de água ali naquela parte de baixo da tesourinha. Como a reportagem mostrou, é a primeira vez em 50 anos que se toma alguma iniciativa naquela área, é necessária e o que a gente tem que verificar também como mostrou a reportagem, é que as obras têm um prazo de duração bastante reduzido, né? Bastante curto para o tamanho do problema que vai ser resolvido. E olha, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se encontrou nessa manhã com líderes partidários da Câmara e do Senado na residência oficial do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. No cardápio, projetos que tratam da segunda instância, da prisão em segunda instância nas duas casas. O ministro também iria participar de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje, mas a ida dele foi cancelada. A PEC que tramita na Câmara foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e segue para uma comissão especial antes de ser analisada em 2 turnos no plenário. A proposta que tramita no Senado ainda não passou pela CCJ. Uma das possibilidades de acordo é a desistência dos senadores em avançar no projeto e aguardar a proposta da Câmara. Os parlamentares tentam avançar com as propostas no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, que condenados em segunda instância podem aguardar o fim de todos os recursos na Justiça em liberdade. A gente conversa sobre esse assunto de novo com o Cláudio Humberto. Está sentindo algum cheirinho aí, Cláudio Humberto? Olha, o que a gente vê é o seguinte, tanto o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, sempre tiveram má vontade com relação a mexer nessa legislação. O Rodrigo Maia, porque tem o nome dele envolvido em denúncias, né? Algumas denúncias, inclusive, ele foi citado aí na Operação Lava Jato. O Alcolumbre, porque depois de eleito presidente do Senado, ele acabou se aproximando demais daquela, digamos assim, daquela parcela, daquela bancada da Lava Jato, ou anti-Lava Jato, ou alvo da Lava Jato que há no Senado, que ele derrotou nas eleições. Se aproximou muito dessa gente, Renan Calheiros e outros dessa laia, né? E por essa razão é que ele não tem muita simpatia pela ideia de se alterar a legislação o mais rápido possível para prender condenados em segunda instância, né? Em princípio, não há nenhum conflito. A Câmara dos Deputados está apreciando e já aprovou com uma votação espetacular na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC, uma mudança da Constituição. O que o Senado trata, na verdade, é de legislação infraconstitucional, que não passa por uma medida, uma PEC. Em princípio, não há ali um grande conflito, né? O que há mesmo é uma grande má vontade, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, e talvez isso é que conspire mais contra a aprovação da medida.
E olha, foi preso hoje um homem suspeito de atirar em um garçom de uma casa noturna do Gama. Vicente Barros disparou depois de ter sido impedido de entrar com bebida alcoólica na boate. Isso ocorreu no último fim de semana. O acusado estava em Goiás. O registro de uma das câmeras de segurança da casa noturna mostra uma briga entre 4 homens. Eles estão no fundo da boate. Durante a discussão, se escuta um disparo que atingiu a perna do funcionário. Um segundo vídeo, desta vez feito por um morador da região, mostra Vicente Barros Assunção saindo do local com a arma na mão. O caso foi no dia 23 em casa noturna. Segundo a polícia, a briga começou porque Vicente infringiu uma das regras da casa quando tentou entrar com bebida alcoólica no local. O rapaz, de 20 anos, foi preso hoje na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Absurdo, né? E você vai ver a seguir, TSE julga hoje se criação de partido pode ser por meio de assinaturas digitais. Decisão afeta diretamente o presidente Bolsonaro. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. A prematuridade atinge 15 milhões de crianças em todo o mundo e é a principal causa de morte de crianças do primeiro mês até os 5 anos de idade. Aqui no Brasil, 1 em cada 10 bebês nascem antes da hora. Está chegando ao fim de mais um Novembro Roxo, uma campanha que chama atenção para os riscos da prematuridade. E aqui ao meu lado, a obstetra Rafaela Bueno. Olá, doutora. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Consulte o Doutor. Existem fatores externos ou internos que podem ocasionar a prematuridade, ou seja, que podem fazer com que o bebê nasça antes do tempo esperado? Sim, o principal é você fazer um bom pré-natal, onde você vai detectar aqueles fatores de risco. Por exemplo, ter um parto prematuro anterior já é o principal fator de risco para um segundo parto prematuro. Infecções, doenças maternas também estão relacionadas, então aumenta o risco. Você detectando isso no pré-natal, você consegue se antecipar e muitas vezes programar onde que esse neném vai nascer, com suporte de UTI, tudo certinho. Entendi. Entendeu? E esses bebês, obviamente, eles precisam de um cuidado maior, né? Eles precisam, vai depender de quantas semanas nasceu, né? Porque tem bebês que nascem muito antes da hora e aí precisam de cuidados, assim, por vários meses. Desculpa te interromper, o que a senhora chama de muito antes da hora? Por exemplo, bebês com menos de 28 semanas são considerados prematuros extremos. Então, esses bebês requerem um cuidado muito especial, vão ficar muito tempo na UTI. Tem os bebês intermediários, que vão ser de 28 a 31, e os mais tardios, que vai ali mais depois de 31 até 36 e 6. Abaixo de 37 é prematuro, então acima de 37 já é considerado a termo, que é o tempo certo. E quem passa por essa situação delicada, pais e mães, sabem o quão é doloroso, né? Você vê aquele serzinho tão pequenininho ali, indefeso, enfim, com entubado, ou seja, a situação que for. Esses pais, essas mães, precisam de um suporte, um apoio psicológico também? Precisam, não só do obstetra, né, que vai cuidar durante o pré-natal, já muitas vezes antecipando esse período, mas também um apoio psicológico é super importante. E a medicina está muito avançada também, né, doutora? Tá, hoje em dia cada vez mais vai conseguindo tirar esses bebês que precisam de recursos, né, mais precocemente, que antigamente não conseguia tirar bebê muito novinho. É verdade. E até quando esse bebê ele precisa ter um olhar mais atento, tanto dos pais quanto dos próprios médicos? Olha, bebê com UTI, ele sempre vai precisar de acompanhamento bem rigoroso, né? Porque existe um risco maior de sequelas, então tem um risco maior de infecção também. Então, esses bebês eles vão precisar sempre de um cuidado especial. O quê? A gente pode dizer até os 2 anos ali? É a principal causa de morte até os 5 anos de idade na infância. Então, até os 5 anos, né, um acompanhamento mais de perto, porque a prematuridade ela está relacionada com essas causas de morte nesse primeiro momento da infância. Exatamente pela delicadeza ali mesmo, né? Eles precisam desse suporte. Muitas vezes o próprio organismo ainda ele requer um certo tempo, né, para se adaptar e se fortalecer. Exatamente. Desde esse período de nascimento até mais ou menos 5 anos é onde vai estar acompanhando o desenvolvimento para ver se não tem sequela neurológica
pulmonar, que são as principais nesse período, né? Tá certo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada. E olha, o Tribunal Superior Eleitoral pode decidir hoje se a Justiça Eleitoral aceita o uso de assinaturas eletrônicas para a formação de um partido político. Esse julgamento pode beneficiar o novo partido do presidente Bolsonaro, que já está fazendo a coleta de assinaturas eletrônicas. A Procuradoria-Geral Eleitoral deu parecer contrário à ideia. O argumento é que cada assinatura eletrônica precisa ser conferida por servidores de cartório, o que manteria o processo manual. Para se criar um partido, entre outras obrigações, é preciso a assinatura de cerca de 500 mil eleitores. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, durante ato para o lançamento do partido que criou, disse que se o TSE não aceitar as assinaturas eletrônicas, a legenda poderia ficar de fora das eleições municipais em outubro de 2020. Para disputar, o partido deve estar constituído até 6 meses antes da eleição. Pois é, Cláudia, aí a grande dúvida que fica, né? Se o TSE vai se render, pelo menos a essa questão das assinaturas, porque a gente sabe que já se rendeu a tecnologia em vários aspectos, mas essa questão das assinaturas, né? Não faz o menor sentido o TSE não conceder essa possibilidade, né? De assinatura, de se utilizar das modernas tecnologias para vencer essa etapa que é necessária para a criação de um novo partido. O problema é que tem outros 76 partidos ali esperando uma definição do TSE. Isso poderá ajudar também a criação desses 76 e aí teremos, para a eleição de 2020, 109 partidos. Aí é que a gente vai ver o que é que isso vai virar um problema. Inclusive, a numeração dos partidos terá de ser de 3 dígitos e não apenas de 2 dígitos. Agora, não faz o menor sentido o TSE recusar isso. O TSE se orgulha muito, e os brasileiros também, do êxito das urnas eletrônicas, portanto, da digitalização para a identificação do eleitor. Hoje em dia, a gente viu nas eleições passadas, basta usar a impressão digital para provar a sua identidade. O nosso título de eleitor, que está no aplicativo do celular, também, do mesmo modo, é produto do avanço da tecnologia. Através do e-título, que é o título do eleitor no celular, por aplicativo, você pode verificar, por exemplo, se o seu nome e o seu título constam da lista de apoiamento, né, para a criação de qualquer partido. Se você pode conferir se o seu nome está ali na lista do partido, então por que você não pode utilizar desse mesmo instrumento para apoiar a criação de um novo partido que está sendo proposto, né? Não há o menor sentido. O que se pretende é que a adesão por meio eletrônico aos novos partidos, e não apenas ao partido do Bolsonaro, seja feita através de assinatura digital. Isso só pode ser feito com certificado digital. É tudo dentro da lei, tudo previsto na lei. Vai ficar muito esquisito o TSE, que introduziu no mundo inteiro essa enorme, essa auspiciosa novidade, que foi do voto eletrônico, do voto da urna eletrônica, se recusar a fazer isso, enfim, fazer o elogio do atraso, o elogio da forma analógica de se assinar documentos, né? Porque a assinatura física, essa é falsificável, a digital não é. A digital não tem nenhuma possibilidade de se falsificar. A gente viu que o último partido a ser criado, né, Renata, foi o Rede, da Marina Silva. Foram encontrados naquela ocasião milhares de assinaturas falsas, naquelas 500 mil que eles apresentaram. Portanto, assim, isso sim é possível. A gente não pode acreditar que o TSE pretenda permanecer ou perpetuar, né, esse modo atrasado de se verificar a assinatura de eleitor, que é pela via analógica, pela via física. Pois é, e olha, insegurança em Braslândia, a região com quase 55 mil habitantes, já foi conhecida por muitos anos pelas características de cidade de interior. Mas de uns tempos para cá, essa calma tem ficado apenas na lembrança. A prova disso? Os constantes crimes na região, como a explosão de caixas eletrônicos. Em menos de um mês, bandidos roubaram a mesma agência 2 vezes. Um cenário que acaba gerando medo na população, que se vê obrigada a mudar de rotina para tentar escapar dos criminosos.
Braslândia é uma região administrativa com quase 55 mil habitantes. Por muitos anos, ela foi conhecida pelas características de cidades de interior. Mas, de uns tempos para cá, essa calma tem sido destruída. Em menos de 5 dias, a cidade viveu cenas incomuns para a região. Uma sequência de explosões de caixas eletrônicos. Uma mesma agência bancária teve os terminais detonados por bombas nos dias 15 e 20 deste mês de novembro. Foi este banco, na quadra 5 do setor norte de Braslândia, que teve os caixas eletrônicos explodidos. No local ainda dá para ver os sinais da destruição. A agência está cercada com esta fita, a porta de vidro coberta com plástico preto e pelo chão ainda muitos cacos de vidro. Além do prejuízo para a agência, fica a sensação de insegurança para a população. A violência está grande, Braslândia já foi melhor. Medo mesmo, segurança. Final de semana a gente nem fica aqui, vou mais para a chácara mesmo. Porque tem segurança e não tem, né? Nem a presença de câmeras inibiu a ação dos criminosos. A primeira detonação foi toda registrada. Uma dupla de bandidos quebra a porta, instala os detonadores e espera a explosão. Eles não conseguem arrombar o caixa eletrônico e fogem sem levar nada. A 8ª Delegacia investiga os casos, mas até agora ninguém foi preso. Aliás, presos estão os moradores de Braslândia, que dia após dia se sentem mais inseguros de andar calmamente pelas ruas. Trabalho com vendas na rua, então quando eu ando na rua, eu ando para os lados, eu não evito de passar em lugares isolados. E assim você consegue se prevenir do que pode acontecer. Para este especialista em segurança pública, a explosão de caixas eletrônicos envolve conhecimento e até investimento financeiro. Por isso, ele acredita que os bandidos planejaram a ação. Escolheu-se uma cidade que realmente não tem um histórico de violência, uma cidade que não tem histórico de grandes casos de criminalidade. Ele percebe que pode haver um espaço de tempo um pouco mais longo entre o momento em que ele realiza a explosão e a chegada da força policial, da força pública, para que ele consiga levar todo aquele dinheiro caso tenha sucesso no uso desse artefato explosivo. Ele ainda destaca a necessidade do reforço na segurança pública para que esse cenário não comece a ser comum dentro das cidades. Porque todas as vezes que isso deixa de ocorrer é o momento em que a comunidade se torna mais vulnerável e que nós temos esse tipo de crime replicado com mais frequência. É isso, e em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento da região é feito 24 horas por dia, por meio de viaturas e pontos de policiamento. A PM também disse que a maior dificuldade é a reincidência. Criminosos acabam sendo presos diversas vezes pelos mesmos crimes. E a gente lembra que o número da polícia é 190. E você vai ver a seguir: mulher é morta pelo irmão com a ajuda do próprio filho em Vicente Pires. Agora são 12 horas e 55 minutos. Não saia daí, eu espero você. E a polícia investiga o 30º caso de feminicídio aqui no DF. O pedreiro Danilo Moraes é suspeito de matar a própria irmã. O corpo de Sandra Moraes foi encontrado em um matagal perto do assentamento 26 de setembro. A cabeleireira estava com uma corda enrolada no pescoço. A mulher de 39 anos havia saído com o irmão na noite do último sábado, mas depois disso não deu mais notícia. Para a polícia, o pedreiro de 35 anos matou a irmã por causa, acredite, de uma disputa de um lote da família. Desde o ano passado, Danilo é considerado foragido da Justiça do Maranhão. Ele foi condenado pela morte da ex-companheira. Como se não bastasse, ele também é acusado de abusar da sobrinha de 20 anos, filha da irmã morta. A polícia ainda revelou também que o filho da vítima, Breno Moraes, ajudou o tio a esconder o corpo da própria mãe. Breno foi preso ontem. A investigação da polícia aponta ainda que o crime pode ter sido cometido na casa da mulher, na Rua 1, em Vicente Pires. Quem tiver alguma informação, qualquer informação sobre o pedreiro Danilo Moraes, pode ligar no 197, que é o telefone da Polícia Civil. E ontem teve sorteio do programa Nota Legal. 12 mil pessoas foram contempladas com prêmios que chegam até R$500 mil.
Ao todo, foram quase 55 mil bilhetes de mais de 800 mil contribuintes. 12.700 foram premiados. Este ano houve um aumento de 48% de participantes comparado ao primeiro sorteio, que foi há 2 anos. Os valores da premiação serão depositados na conta bancária do ganhador. Já os valores superiores a R$10 mil só serão liberados após o comparecimento do vencedor em uma agência de atendimento da Receita. Para saber se você foi um dos ganhadores, basta entrar no site, anote aí, notalegal.df.gov.br. E aqui na Band, já sabe, tem um canal direto para você fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. O WhatsApp do Band Cidade, anote o nosso número 999769204. É isso, o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, 12:30. Espero você. Tchau, tchau.